A China é muito conhecida por sua história, tecnologia e grandes estruturas. Além da Grande Muralha e dos arranha-céus, eles também construíram coisas diferentes e às vezes assustadoras. Cidades fantasmas, shoppings vazios e pontes impressionantes existem por aí. A questão é, por que essas construções existem e quais histórias estão por trás delas? Neste vídeo, vamos mostrar as 20 construções mais assustadoras feitas pela China. Antes, curta e inscreva-se no canal. Isso já nos ajuda muito, criadores de conteúdo. Obrigado. Vamos começar. Número 20. Sepultamentos no penhasco. Nos penhascos íngremes do sul da China, há um tipo peculiar de sepultamento que ainda é um mistério. Isso é chamado de caixões suspensos, onde os caixões feitos de madeira são colocados na lateral dos penhascos, em saliências de pedra ou dentro de cavernas. Tradição do antigo povo Boi, desaparecido no século XVI, deixou poucos vestígios culturais. Especialistas afirmam que isso protegia restos mortais de animais selvagens e de inundações. Há também quem diga que o motivo era uma crença espiritual de que a alma estaria mais próxima do céu se fosse enterrada em um lugar elevado. Ang relatou que indígenas deixavam seus mortos em caixões nas encostas de montanhas quase inacessíveis. É surpreendente que, após séculos, muitos desses caixões ainda estejam em seus lugares originais. O silêncio é perceptível ao vê-los pendurados a centenas de metros do chão, como se lutassem contra vento, chuva e tempo. Essa visão nos lembra da forte crença dos antigos sobre a morte e a vida após a morte. Se for ao Grand Canyon de Enchi, verá esses caixões suspensos de perto. Entre a vista das montanhas e do rio, esses caixões ainda permanecem lá. Eles ficam pendurados no penhasco como se contassem os segredos de uma cultura extinta que ainda fascina nossa imaginação. Número 19. As lojas falsas da Apple na China. Imagine entrar em uma loja que é quase idêntica a uma Apple Store. Você vê o famoso logotipo, as mesas de madeira brilhantes com gadgets em cima e funcionários vestindo uniformes azuis. À primeira vista, você pensaria que é verdadeiro, mas na verdade é falso. Em 2011, um americano que morava em Kunming descobriu esse tipo de loja. Ele pensou que era uma nova loja da Apple que tinha acabado de abrir. Ao buscar informações, descobriu que não havia loja oficial da Apple na cidade. Apenas em Pequim e Xangai existiam filiais na época. Até mesmo os funcionários daquela loja acreditavam que trabalhavam para a Apple. O design da loja era quase igual ao original, da escada em espiral à disposição dos produtos nas mesas. Até o jeito de tratar os clientes foi imitado, tornando difícil saber se era autêntico ou não. Número 18. Paris réplica na China. Há um lugar chamado Tiandusheng, conhecido como Paris do Oriente. À primeira vista, você pensaria que está na Europa porque lá você pode ver a Torre Eiffel, jardins amplos e prédios que se parecem com os da França. Na verdade, é uma grande área residencial em Hangzhou, Zhejiang. Construído no início dos anos 2000, o local virou uma comunidade luxuosa de tema parisiense. Ela tem uma réplica da Torre Eiffel com 354 pés de altura. Inclui fontes, jardins europeus e ruas com nomes de lugares famosos de Paris. O plano era que milhares de pessoas morassem lá, mas a ideia não teve sucesso. Em 2013, apenas cerca de 2.000 pessoas moravam lá, bem longe do número esperado. Por isso, as ruas ficaram silenciosas e vários prédios desocupados. Em vez de vibrante, tornou-se uma cidade fantasma, parecendo um cenário de filme vazio. Número 17. Cidades fantasmas olímpicas. Após o fim das Olimpíadas de Pequim, 2008, ficou a lembrança de um espetáculo grandioso visto mundialmente. Foi repleto de alegria, luzes e prédios modernos para os Jogos. Após o fim do evento e a saída das multidões, muitos locais construídos ficaram silenciosos e pareciam abandonados.
Os antigos símbolos de sucesso agora parecem ruínas sendo engolidas pela natureza. Um exemplo claro é a pista de bicicross. Antes havia barulho e gritos das corridas de ciclistas aqui. Agora, o mato cobre tudo e mal se reconhece o lugar. As quadras de vôlei de praia continuam com areia, mas não há mais aplausos. Hoje, apenas animais de rua e poucas pessoas passam por ali. O estádio de remo e caiaque agora tem uma cena triste. A água, antes clara e viva, está escura e silenciosa. Assentos e estruturas se deterioram por falta de visitantes. Milhões foram gastos para construir tudo isso, mas logo após os jogos foi rapidamente abandonado. Isso ocorreu também fora de Pequim, mas também em vários locais olímpicos ao redor do mundo. Número 16. Shoppings abandonados da China. O New South China Mall, inaugurado em 2005, era esperado como o maior shopping do mundo. Ele tem designs visualmente atraentes, possui canais como os de Veneza, grandes prédios europeus e uma enorme montanha-russa indoor. Tudo isso foi construído para atrair muitas pessoas todos os dias, mas apesar de toda essa grandiosidade, o mais importante não veio: os clientes. Um dos problemas é a localização. Fica em um lugar longe do centro da cidade de Dongguan e é difícil de chegar porque falta transporte. A maioria das pessoas ao redor são trabalhadores que não podem gastar em lojas caras. Por causa disso, o shopping não combinou com eles. Após alguns anos, quase não havia pessoas lá dentro. O local foi chamado de shopping fantasma devido aos muitos espaços vazios. Quase 99% das lojas ficaram vazias. Os corredores longos ficaram silenciosos e empoeirados. O símbolo da ambição moderna virou retrato de planejamento excessivo, sem atender à real necessidade. Na parte norte de Pequim, existe um vasto cemitério cheio de mistério. Este é o túmulo Ming, onde foram enterrados 13 imperadores. Já se passaram mais de 600 anos desde que foi construído. O local foi escolhido com base no Feng Shui para manter o equilíbrio entre o espírito dos vivos e dos mortos. Por causa disso, muitos acreditam que não há apenas história lá, mas também espíritos que fazem a guarda do lugar. Cercado por montanhas e árvores, você se sente isolado do mundo ali. Você verá longos caminhos, grandes arcos e estátuas de guerreiros e animais. Ao caminhar, sente o peso do passado e uma ansiedade estranha. Muitos visitantes contaram que de repente ouviram sons estranhos. Sentiram um vento frio, ouviram uma sombra passando rapidamente. Só o túmulo Jingling foi aberto, onde repousam o imperador Van Li e suas 2 esposas. Nos anos 1950, milhares de objetos, incluindo seda, madeira, cerâmica, joias e restos do rei e família, foram desenterrados. No início foi uma conquista, mas logo virou um problema. Objetos foram danificados e apodreceram, e alguns pesquisadores adoeceram por motivos desconhecidos. Parece que o cemitério avisava para não ser perturbado. Número 14. O subterrâneo perdido da China, sob o solo da província de Zhejiang, foi descoberto um grande mistério: as cavernas de Longjiu. Descobriu-se isso em 1992, quando agricultores drenaram um lago. Em vez de apenas um simples buraco, surgiram enormes cavernas que pareciam ter sido cuidadosamente esculpidas na rocha. E não foi encontrada apenas uma, mas um total de 20 cavernas. Cada câmara é quase idêntica em forma e design. As cavernas são amplas e altas. Elas atingem 20 metros de altura e quase 10 mil metros quadrados cada. As paredes são lisas e os tetos nivelados. As colunas são retas e alinhadas. Apesar de parecer moderno, acredita-se que foi construído há mais de 2.000 anos. Uma das maiores perguntas é como eles removeram tantas pedras. Cerca de 1 milhão de metros cúbicos de pedra foram removidos, mas não se sabe para onde foram levadas. Não há registros ou documentos antigos sobre um projeto assim. Parece que as cavernas surgiram do nada, sem história. Sobre isso, há diversas teorias sobre o propósito das cavernas.
Alguns acham que eram esconderijos para reis, alguns acham que eram depósitos de comida ou suprimentos, outros que serviam para rituais e crenças. Há também algumas opiniões mais incomuns de que talvez isso tenha sido feito por uma civilização que já desapareceu, ou então que teve ajuda de seres que não vieram do nosso mundo. 3 é a cidade do caos em Hong Kong, a um lugar chamado Cidade Murada de Kowloon. Antes era um pequeno forte militar, mas após a Segunda Guerra Mundial virou lar de muitos. Aos poucos, o número de moradores foi aumentando e o lugar acabou se tornando como um mundo à parte, sem controle do governo. Com a chegada de mais pessoas, surgiram prédios quase colados e empilhados em uma área inferior a 7 acres, mas mais de 50 mil pessoas moraram aqui. Isso significa que era ainda mais lotado do que Manhattan. Como quase não entrava a luz do sol, os corredores eram escuros e estreitos. Não havia polícia nem um governo claro. Por isso, várias atividades ilegais se espalharam. Havia casas de jogo, pontos de venda de drogas e clínicas sem licença. Apesar disso, a vida seguia normalmente. Muitas famílias abriram lojas e restaurantes, e as crianças brincavam nos telhados. No caos, surgiram laços e uma comunidade. Nos anos 1980, o local ganhou fama como cidade única e assustadora. Muitas pessoas vinham de longe para conhecer o labirinto estreito e escuro, lotado de gente e negócios. Em 1993, China e Grã-Bretanha decidiram demolir o local. A demolição terminou em 1994 e o local virou um parque. Número 12, a Vila Esquecida da China. Imagine um lugar que antes era cheio de pessoas e barulho, mas hoje em dia mal dá para perceber onde a vida humana começou. Este é Rotuan, uma antiga vila de pescadores na ilha de Shenzhen, no leste da China. Nos anos 1980, mais de 2.000 pessoas viviam aqui. A vida era animada por causa da pesca, e cada canto da vila era cheio de movimento e barulho. Mas quando chegou a década de 1990, a renda do mar começou a diminuir. Muitos jovens se mudaram para cidades distantes em busca de melhores empregos, reduzindo gradualmente o número de moradores. Início dos anos 2000, as casas ficaram vazias e a vila foi totalmente abandonada. A natureza então começou a retomar o local. Atualmente, Rotuan parece uma cena de filme. As casas estão cobertas por grossas trepadeiras. Árvores crescem pelas janelas e as ruas estão cobertas de musgo e mato. Não se ouvem mais carros ou vozes humanas. O que resta agora é apenas o sopro do vento e o movimento das folhas ao redor. Número 11. A metrópole vazia da China. Existe uma cidade na Mongólia interior que se tornou símbolo de um grande sonho não realizado. Esta é Orduz-Kangbashi, cidade moderna feita para mais de 1 milhão de pessoas. Ela foi projetada para ser nova e moderna, cheia de avenidas largas, edifícios com designs únicos e instalações completas para uma grande cidade. Porém, em vez de movimentada, ela ficou quase vazia. No início, era um grande projeto do governo. Investiram muito para tornar o local um centro de negócios, artes e cultura. A Eng Grande construiu prédios, escritórios, shoppings e complexos esportivos, esperando atrair muitas pessoas e impulsionar a economia. Quando os prédios ficaram prontos, poucas pessoas se mudaram por 2 motivos principais. Primeiro, o preço dos terrenos e das casas é muito alto, então as pessoas comuns não conseguem comprar. Segundo, não há negócios ou empregos suficientes na região. Por isso, as famílias não têm motivo para se mudar. Como resultado, as lojas não abriram e a maioria dos prédios permaneceu vazia. Número 10, a Fábrica de Arte da China. Lá existe uma cidade diferente chamada Vila de Arte do Fan. Aqui, quase todos estão ocupados pintando cópias de obras famosas. Você pode ver nas ruas várias imagens de Vincent van Gogh e Claude Monet. Parece uma grande fábrica onde tudo é feito repetidamente. As pinturas deixaram de ser arte com sentimento e viraram produtos. O local ficou famoso inicialmente pela produção de muitas cópias. Muitos pintores ganhavam dinheiro e conseguiram um meio de vida. Mas, com o passar do tempo, a situação mudou.
A arte gerada por inteligência artificial chegou, produzindo mais rápido e barato, dificultando a competição dos artistas locais. Alguns não desistem e buscam adicionar detalhes únicos para que suas obras não sejam simples cópias. Mas por mais esforço que façam, ainda é possível sentir uma tristeza diferente no lugar. Número 9. Vila Assombrada dos OVNIs. No fim dos anos 1970, um projeto diferente começou em Sanji, Taiwan. As casas eram redondas, parecendo OVNIs, e logo chamaram atenção por serem diferentes. A proposta era fazer do local um resort de luxo à beira-mar para férias de ricos e estrangeiros. Antes, imaginaram que seria símbolo de vida moderna e luxo. Porém, desde o início da obra, muitos acontecimentos ruins ocorreram. Houveram acidentes que resultaram na morte de alguns trabalhadores. Por causa disso, espalhou-se a crença de que o lugar era amaldiçoado. Também existem histórias dos moradores locais de que o terreno onde o projeto foi construído era antigamente um cemitério. Por causa dos boatos e das tragédias, os investidores perderam a confiança e abandonaram o projeto. Com a paralisação da construção nos anos 1980, as estruturas começaram a apodrecer e se deteriorar. Por causa dos boatos e das tragédias, os investidores perderam a confiança e abandonaram o projeto. Com a paralisação da obra nos anos 1980, o local foi tomado pelo mato e acabou abandonado. Enquanto isso, com o passar do tempo, o lugar se tornou um destino favorito para os aventureiros que o visitam. Vários relataram sentir algo diferente dentro das casas. Alguns relataram que ouvem sussurros suaves no vento, e outros disseram que parece haver uma presença pesada ao redor. Como continuava deteriorando e ficando perigoso, o governo de Taiwan decidiu demolir as casas. A demolição ocorreu de 2008 a 2010. Depois, as casas objeto voador não identificado únicas de Sanji sumiram totalmente. Número 8. Wonderland abandonado. Nos anos 1990, um grande projeto começou na vila Qianzhuang, ao norte de Pequim. O plano era construir o parque de diversões Wonderland, projetado para ser o maior parque temático da Ásia, com grandes castelos e outras atrações. Outros brinquedos para divertir as pessoas. Este destino era esperado como o mais famoso do país, mas esse sonho não se realizou. O pagamento do terreno teve problemas e não houve acordo entre desenvolvedores e proprietários, interrompendo a construção repentinamente. Os prédios inacabados foram abandonados e nunca abriram ao público. Com o tenso, o local mudou de aparência. Em vez de crianças e turistas, agricultores retornaram e plantaram colheitas ao redor dos prédios e castelos destruídos. Por causa de sua aparência peculiar, muitas pessoas foram até lá para ver e tirar fotos. Para os exploradores urbanos e fotógrafos, o lugar não é apenas um prédio abandonado comum. Uma vista diferente mostra castelos sendo tomados pela natureza. Em 2008 tentaram reviver o projeto, mas isso também falhou. Em 2013 as estruturas restantes foram demolidas. Castelos e edifícios antes vistos como fonte de alegria foram destruídos. Número 7. Revolução do canhão eletromagnético da China. O país ganha destaque em armas modernas, especialmente com seu projeto chamado de canhão eletromagnético. Não é uma arma comum que usa projéteis com explosivos. Ela usa eletricidade e magnetismo extremamente fortes para impulsionar o projétil. Por causa disso, ela pode atingir velocidades de quase 2 km por segundo, uma velocidade que os canhões tradicionais não conseguem igualar. Em 2018, fotos do navio Haiyangshan, de desembarque tipo 0723, circularam. Nota-se à sua frente um protótipo de Railgun, sinal claro de que a China segue determinada a desenvolver essa tecnologia. O Railgun oferece benefícios, pois dispensa projéteis explosivos, tornando-o mais seguro para a tripulação. Além disso, a alta velocidade do projétil garante grande dano pela energia cinética, mesmo sem explosivos. O projétil pode atingir distâncias maiores, permitindo ataques mais distantes. Porém,
Construir essa arma não é fácil. É preciso muita eletricidade, viável apenas com um sistema especial de armazenamento e geração. A durabilidade dos trilhos e de outras partes é um desafio, pois se desgastam rápido com o uso repetido. Especialistas seguem buscando como tornar o railgun mais resistente e confiável. Número 6. Mansão Assombrada de Pequim. No meio da movimentada cidade de Pequim, há uma casa antiga conhecida como uma das mais assustadoras de toda a China. Esta é a Caonei número 81, uma mansão com design barroco francês que está de pé desde por volta de 1910. À primeira vista, ela parece velha e abandonada, mas para muitos guarda histórias de mistério e eventos sobrenaturais. Não está claro qual foi o primeiro uso desta casa. Alguns dizem que ela foi uma escola de idiomas para missionários. Outros afirmam que ela era da igreja e foi entregue aos missionários na dinastia Qing. A ausência de resposta ampliou o mistério da mansão. Esta casa é mais conhecida pela lenda sobre uma mulher. Dizem que ela era esposa ou amante de um oficial do Kuomintang. Em 1949, quando os comunistas tomaram Pequim, dizem que o oficial a deixou e foi para Taiwan. Por causa disso, a mulher tirou a própria vida dentro da mansão. Dizem que até hoje, durante fortes tempestades à noite, ainda se ouvem seus choros e gritos. 5. Maravilha do metrô de Chongqing. Em Chongqing, China, existe uma paisagem única que é rara de se ver em outros lugares. Aqui está a estação Liziba, onde o monotrilho atravessa um prédio residencial. O trem entra do 6º até o 8º andar do edifício. Por causa disso, tornou-se um símbolo de criatividade e oportunidade. Das estruturas em uma cidade cheia de pessoas e com montanhas íngremes. Se você pensar bem, parece impossível que a vida dos moradores ali seja tranquila. O isolamento acústico avançado faz o som do trem ser quase tão baixo quanto o de uma lava-louças. O prédio e a linha do trem foram construídos juntos para garantir paredes resistentes que não se movessem com a passagem do trem. Por isso, mesmo com o monotrilho passando pelo meio da residência, a vida dos moradores continua confortável. Chongqing foi chamada de cidade montanhosa por causa do terreno íngreme e dos espaços estreitos. Por causa disso, os planejadores pensaram em combinar a moradia com o sistema de transporte. Dessa forma, não só economizaram espaço, mas também facilitaram a movimentação das pessoas dentro da cidade. Número 4. Pesadelo do Hotel Subterrâneo. Um hotel foi construído em uma antiga pedreira na China. Fica a 300 pés abaixo do solo. Ele não é como os prédios comuns que vemos, porque em vez de subir, seu design é enterrado para baixo. Ele tem 18 andares e quase todos estão abaixo do solo. 16 deles estão enterrados, enquanto 2 estão debaixo d'água. Nesses quartos, é possível ver a água e os peixes pelo vidro, o que impressiona alguns. Mas para outros, é assustador porque você está cercado por baixo, nas pedras que antes faziam parte de uma escavação intensa. O design foi feito para estar em harmonia com a natureza. Cachoeiras, pedras altas e a pedreira são à vista dos quartos. Apesar da beleza, há uma sensação estranha, como se você estivesse em uma grande caverna. Muitos esquecem que estão em um hotel, pois só 2 andares ficam visíveis acima do solo. Além disso, durante o dia, a vista da água e da luz batendo nas pedras é linda, mas à noite, o ambiente se torna misterioso. Número 3. Pontes de vidro aterrorizantes. Na China, há pontes de vidro criadas para assustar até os mais corajosos. A mais famosa delas é a Ponte de Vidro de Zhangjiajie. Ela fica suspensa a quase 1000 pés do chão e tem mais de 1400 pés de comprimento. Enquanto caminha, vê montanhas altas e desfiladeiros profundos ao redor. Também há pontes com efeitos especiais onde parece que o vidro está quebrando quando você pisa. Isso aumenta ainda mais a tensão. Apesar de seguras, muitas pessoas ainda sentem medo e ficam paralisadas, com pernas tremendo ou se agachando para atravessar. Número 2. Grande Muralha de Areia. Esse é o grande projeto chinês de recuperação de terras no Mar do Sul da China. Isso começou em 2013 e foi até 2016.
Durante esse período, a China usou grandes navios para retirar areia do fundo do mar e colocá-la nos recifes de coral nas ilhas Spratly. Assim, eles criaram ilhas artificiais com área total de cerca de 14 quilômetros quadrados. Essas ilhas não são terra comum, mas bases militares. Elas possuem uma pista de pouso com 3 quilômetros de comprimento, portos para navios, sistemas de radar e instalações para mísseis, além de outros equipamentos de defesa. Assim, a China passou a monitorar e controlar o mar com ainda mais força. Enquanto isso foi chamado de Grande Muralha de Areia devido à rapidez e à escala da recuperação de terras realizada. Diversos países, especialmente vizinhos como Filipinas e Vietnã, ficaram preocupados, pois isso impactou muito as questões territoriais e de segurança na região. Número 1. Passarela do penhasco do dragão enrolado. Imagine andar na beira de uma montanha com um chão de vidro. É de dar frio na barriga, mas ao mesmo tempo é impressionante. Essa é a experiência na passarela do penhasco do dragão enrolado, na montanha Tianmen, na China. É um caminho feito de vidro que fica grudado bem na beira do penhasco. Tem só 1,5 metro de largura e fica suspenso a mais de 1.400 metros do chão. Lá, parece que você flutua no ar. Muitos visitantes sentem medo lá e alguns não conseguem se mover por causa da altura. Outros se agarram firmemente à rocha enquanto avançam devagar, quase sem acreditar em cada passo. Mesmo sabendo que a passarela é segura, o nervosismo persiste ao ver o precipício sob seus pés. Os engenheiros tiveram muito trabalho para construir isso, instalando o caminho no granito sólido sem danificar a montanha. Usaram adesivo especial e aço inoxidável para garantir resistência até a ventos fortes ou terremotos.